JP Gon, take 1. A literatura brasileira atual tem personagens exuberantes, enigmáticos e estranhos. São garotos cegos, uma criança que não fala, uma enfermeira que não pode sair de casa, gêmeos que se odeiam. Por quê? Personagens raros rendem mais histórias que os personagens comuns? Bem, é evidente que existe um predomínio da literatura realista há 200 anos, né? Eu acredito que ocasiões extraordinárias são fundamentais para que, pelo menos certa literatura, né, uma literatura de cunho não realista e não apegada ao mimetismo, a tentar reproduzir elementos da realidade, esse tipo de coisa, eu acho que sempre vem a calhar, assim, são personagens bem-vindos, né? Ainda mais se a gente considerar que a literatura brasileira é eminentemente realista, tem uma tradição, diferentemente, por exemplo, da literatura argentina, onde a presença do fantástico, ou mesmo da literatura de gênero, né, os romances policiais e tudo mais, são mais frequentes historicamente. Então, a cada personagem bizarro que surge na literatura brasileira, eu bato palmas. Acho que é sempre uma contribuição bem positiva. O que um personagem bizarro traz? Qual a vantagem dele? Olha, se a gente considerar que o realismo, ele, de certa maneira, ele precisa ser combatido, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde os limites geográficos, por exemplo, ou nacionais, são cada vez mais fluidos e questionáveis. Então, a primeira coisa que a gente recebe quando nasce é a certidão de nascimento, que diz onde você nasceu. Então, certamente, essa é a principal característica do mimetismo, do naturalismo, que deve ser combatido. Daí a importância do personagem bizarro, que, por exemplo, pode ser um sabugo de milho que fala, não é? Ou então uma boneca de pano que se movimenta e que tem ideias completamente fora da ordem. Acredito que é precisamente isso. Ideias fora da ordem é que são a grande contribuição do personagem bizarro. Será que ele se opõe também, um personagem bizarro hoje se opõe aos personagens de autoficção, que em geral são mais comuns, críveis, realistas? Tá? Evidentemente a gente vê essa suposta moda, né, da literatura de autoficção, que inclui o autor como um personagem e que vem causando uma avalanche de personagens comezinhos e que raramente são personagens, por exemplo, que pertencem à população trabalhadora ou proletária do país de onde saem, né? Raramente você vê um escritor que é, sei lá, ferroviário, metroviário, um personagem, né? Um personagem de autoficção, portanto, o autor do livro. Em geral, são sempre escritores e artistas de classe média, ou seja, chatos, né? Então, sim, não tenho dúvida que é justamente essa presença do extraordinário que se opõe a essa situação comezinha e que é pouco, digamos, abrangente para se compreender uma realidade tão complexa e tão multidimensional como a que a gente vive nos dias de hoje, né? Na verdade, a ideia própria de realismo é a ideia a ser combatida. E acho que o personagem de autoficção é uma espécie de ponta de lança da ressurreição de um realismo já cansado e que tem pouco a contribuir para a literatura, acredito. Nem novela hoje em dia, essas novelas tradicionais e folhetinescas são realistas, né? No entanto, a literatura, e a literatura de ficção principalmente, insiste em defender esses dogmas ou reproduzir dogmas que eu já suponho sejam bastante anciões e com uma data de validade já um pouco passada também. Será que essa linhagem de personagens curiosos, estranhos e tal, nasceu dentro do próprio realismo, com Machado, com um defunto narrando essa história? Sim, não tenho dúvida que se você parar para pensar, aqueles grandes escritores do auge do realismo, né, por exemplo, Flaubert, né,
eles já percebiam. Flaubert escreveu Madame Bovary, que é o auge da literatura naturalista, realista. No final da vida, produz Bouvard e Pécuchet, que é o seu livro inacabado, e que já era, primeiro, uma visão crítica do alcance do realismo como forma literária. E, por exemplo, o próprio Machado, com a sua fase final, né, com o Brás Cubas e Dom Casmurro, já também, evidentemente, era uma produção, ou seja, os grandes ícones da ficção realista já supunham a falência do realismo como forma de arte e já propunham livros e ideias que iam contra isso, iam contra esses traços característicos. O Brasil também, sei lá, o segundo momento de separação deve ter sido ali por 45, né? A gente tinha um realismo forte, né? Mas apareceu timidamente uma turma que ia na contramão, né? Como o Murilo Rubião e tal. Sim. Talvez ali tenha sido uma segunda tentativa de separação. José J. Veiga, que alguns afirmam ser o antecipador do realismo mágico, né? Quem mais? Campos de Carvalho, que para mim é um ícone a ser descoberto, porque, na verdade, dentro de uma tradição tão realista como a nossa, quando surgem escritores que trabalham com uma outra maneira, ou uma outra visão da criação literária, em geral eles são colocados à margem, né? Jorge Amado, que é um grande representante do realismo ali dos anos 50 e 60 e tal, ele era fanzaço de comprar livros do Campos de Carvalho para presentear para os amigos e tudo mais. No entanto, esses autores sempre permaneceram à margem, é curioso, né? É como se eles fossem um afluente que dá voltas meio malucas assim e que passam paralelamente ao veio central da literatura brasileira, que é, sem dúvida nenhuma, realista. Um personagem estranho, ele afasta ou atrai o leitor? O leitor se identifica menos ou fica curioso por conta do personagem? Olha, eu acredito... Bem, sem dúvida nenhuma, quando existe um predomínio ou uma literatura central, ou um veio central da produção literária de uma época ou de um lugar, isso acaba influenciando a cabeça dos leitores, não há dúvida. Se você parar para considerar, hoje, os grandes livros de ficção que vendem, eles são livros de fantasia. São livros onde são narrativas que permitem tudo, né? O sujeito pode voar, ou existem histórias passadas em países inventados que reproduzem a era medieval, enfim. A ficção científica também entra como um elemento importante para essas ficções de cunho fantasioso e de apelo muito grande para o público infanto-juvenil ou público jovem, e que são livros que vendem muitíssimo. Eu acredito que existe uma empatia muito grande do leitor jovem com esse tipo de ficção. No entanto, na medida em que amadurece, me parece que o leitor, aquele leitor dedicado, ele se torna cada vez mais dado às ficções de cunho mais tradicional e realista. Não sei, tenho a impressão que existe um dado dessa vertente que leva o leitor a compreender ou esperar que ele aprenda alguma coisa ao ler o livro. Como que você constrói o seu personagem? Você parte de coisa real, de observação, invenção? Olha, é uma mistura de tudo isso, né? De observação, uma dose, no meu caso específico, bastante caprichada de imaginação, mas sem dúvida nenhuma eu não conseguiria fazer com que um personagem se sustente sem um estofo que é dado pela experiência pessoal, assim.
né? O personagem pode viver coisas totalmente distintas daquelas que eu vivi pessoalmente, mas as reações dele, aquilo que ele sente, como ele se comporta, eu só conseguiria e só consigo fazer com que isso soe minimamente crível se eu enxertar ali uma dose bastante alta de experiência pessoal e pensamento íntimo, relacionados à vida, à minha vida, mas também à vida de outros, de pessoas que estão próximas, que viveram situações correlatas que me interessa usar. Então, nesse sentido, é sempre bastante perigoso conversar ou conviver com autores de ficção, porque certamente em algum momento ou outro você será fraudado ou roubado na mão grande. Mesmo um personagem bizarro, então ele precisa ter um pé na realidade. Acredito que sim. Eu acredito que toda literatura imaginativa, pode ser literatura fantástica ou o que seja, ela só se torna... Ela afeta o leitor de verdade apenas e somente se ela partir da realidade. E aí sim, às vezes a literatura fantástica, ela precisa ter uma ambientação mais realista do que uma obra realista teria, para que quando esse efeito do absurdo ou do extraordinário surja, ele se torne verdadeiramente impactante. Então acredito que é fundamental essa ambientação realista, mas que seja apenas uma base para depois ser desconstruída, né, e balançada conforme os fatos acontecem na narrativa. E você tem tentação de fazer personagens convencionais e tal? Olha, eu tento. Eu tento fazer, eu tento atribuir convencionalismo ou criar personagens que pareçam pessoas de verdade, assim, mas eu sou dominado pela minha incapacidade, assim. Eu acredito, a nossa vida é tão chata já, e é muito bom que seja chata, né? Porque seria muito chato cair uma turbina do avião na tua cabeça. Aí é uma situação extraordinária. Mas eu acredito que nas ficções precisa cair, a turbina do avião precisa cair na cabeça do personagem. Sabe? A ficção, ela precisa se mover no campo do extraordinário. Pelo menos isso é o que me move a escrever. É um dos aspectos que me levam a escrever, sem dúvida nenhuma, é um desses, né? Tentar dar alguma cor à vida da gente, que é essa sucessão de fatos iguais e comuns a todos. Fila de banco, né? Cartório em dia de calor, ou dia frio, onde ninguém reclama da fila, né? Mas esse tipo de coisa, né? Fila do supermercado. Então é legal que aconteça uma coisa estranha.